Boa noite, meu povo. Estamos de volta. Hoje a nossa modelagem vai ser uma modelagem diferente. Não vai ser assim exatamente uma modelagem de uma personalidade, mas vai ser uma modelagem de hábitos. Então, nós vamos citar aqui alguns bons hábitos, pelo menos 7, para viver uma vida plena. Então, hoje essa é a nossa modelagem, será? Por que nós devemos criar bons hábitos para viver uma vida plena? Nós vamos falar sobre isso hoje. Oi, Francilene, boa Tudo bom? noite que estão entrando. Eu estava falando aqui, Francilene, que hoje a nossa modelagem não será exatamente uma modelagem de personalidade, mas vai ser uma modelagem de bons hábitos, né? E então nós vamos citar aqui alguns bons hábitos para viver uma vida plena, né? E por que nós devemos criar hábitos para viver uma vida plena, né? Porque eles influenciam diretamente o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Então, quando nós adotamos práticas saudáveis, né, bons hábitos, de uma forma regular, nós estamos investindo na nossa saúde e também aumentando a nossa qualidade de vida. Então, a gente vai entender porque ter bons hábitos nos ajuda em uma energia, boa energia, uma vitalidade, uma saúde mental, na prevenção de doenças, no bem-estar emocional. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, a gente vai citar aqui alguns hábitos e para ser dinâmico, Lucilene, eu falo um, em seguida você fala outro, e quem quiser complementar, complementa. E eu até convido aqui os nossos seguidores a compartilharem conosco se eles realmente fazem parte desses hábitos. E estamos aqui. Oi? Não, pode falar, não falei E é nada. isso, para que todos interajam e assim a gente vai modelar aqui bons hábitos para a nossa vida. Eu vou citar o primeiro, e aí depois a Francilene chega aqui com mais um, e assim a gente vai trocando aqui as informações. Então, o primeiro hábito que a gente vai falar aqui é sobre criar um circuito, né? Criar um circuito significa você desenhar uma rotina. Então, quando você cria um circuito, você está fazendo uma gestão de hábitos, consequentemente, você está fazendo uma gestão do aumento da produtividade e, consequentemente, uma gestão de resultados. Então, a gente precisa deixar desenhado, né, e cumprir esse circuito. Nós vamos chamar essa rotina de circuito. Só uma pergunta, Francilene. A luz aqui do LED apagou? Tá ruim a imagem assim? Tá escuro? Não, tá ótimo. Tá de bom? Não, tá bom. Eu Tá, vou tô nem me vendo muito preocupar bem. em ligar. Às vezes ele dá uma caída, liga, entendeu? Aí eu vou deixar assim então, se não estiver incomodando. E aí, continuando aqui, nós estamos falando então do primeiro hábito, que é o circuito. E aí, a gente pode entender, né? Tudo começa com o sono. Isso é humano, né? Tudo começa com o sono. Se nós quisermos ter uma vida boa, uma vida balanceada, nós precisamos ter um bom sono. A gente precisa ajustar o nosso ciclo circadiano. A gente precisa fazer a higiene do sono, criar uma rotina do horário de ir para a cama, de já ir fazendo aquela higiene do sono, de se desconectar de telas, de redes sociais, dormir no escuro, fazer uso do pijama, sim,
porque aquilo já nos convida para uma boa noite de sono, que a gente está se preparando para aquele momento, como a gente se prepara para se arrumar para ir trabalhar, para se exercitar, enfim, a gente precisa também se preparar para ir dormir, né? E a gente também já sabe que se a gente deixar uma temperatura um pouco mais fria, isso também é favorável para um bom sono. E dentro desse circuito que a gente cria, claro, começando pelo sono, a gente vai falar aqui de evitar estimulante, evitar fechar as nossas janelas mentais, né? Que é simplesmente criar as delegações, criar o acompanhamento, né? Porque às vezes a gente quer ir para a cama e leva tudo na nossa mente, quer resolver lá antes de dormir. Não, a gente precisa fechar essas janelas mentais para a gente ir para a cama com um único objetivo, que é justamente dormir, né? E deixar isso tudo já resolvido antes, né? Quando você já faz as delegações, já cria isso. Então, a gente precisa tratar a parte química e mental, né? Quando a gente trata a parte química e mental, a gente está falando das procrastinações, por exemplo. Quando a gente fala da parte mental, é justamente fechando essas janelas, né? Para a gente não levar para o nosso sono, para o nosso momento de relaxamento ali e dormir, o que a gente precisa fazer, ou deixar de fazer, ou que já deveria ter delegado, né, para o nosso próximo dia, vamos dizer assim. Fora isso, não comer açúcar, né? Porque, embora a gente não saiba, mas o açúcar ele é mais viciante, 10 vezes mais do que a cocaína. Então, a gente precisa se organizar nessa rotina, nesse circuito, para que a gente, com esses bons hábitos, né, a gente desenvolva aqui essa gestão, né, dos hábitos, a gestão do aumento da produtividade e também a gestão de resultados. Tudo começa no sono, mas a gente olha o quanto que a gente tem que se organizar para ter uma boa noite de sono, né? A gente precisa fazer todos esses ajustes, criar um horário de dormir, um horário de acordar, né? Isso é desenhar uma rotina. E aí, Francilene, você pode trazer um segundo hábito aí para a gente. Só complementando o que você falava aí do criar o hábito de dormir bem, o que a gente tem visto na nossa sociedade é as pessoas fazendo o contrário, o caminho contrário, criando o hábito de dormir mal, de dormir tarde, deixa as coisas para resolver à noite, e porque não conseguiu fazer durante o dia e tem que produzir à noite, pessoas que ficam nas telas, principalmente a juventude, trocam a noite pelo dia, né? Então, a gente está vendo um caminho contrário, e isso tem diminuído a produtividade das pessoas, dos jovens na escola, né, das pessoas no trabalho, no dia seguinte, porque tem dormido muito mal. Então, é interessante essa questão da rotina do sono, falar-se bastante do sono, porque senão a gente cai nessa armadilha de que ser produtivo é trabalhar até tarde, né? Já diz até um salmo que Deus dá, não adianta retardar o sono para ganhar o pão sofrido do trabalho, porque Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Então já diz o salmo, eu não sei se é o salmo 8, eu não lembro agora qual é o salmo, mas tem um salmo que fala disso, que Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Não adianta retardar o repouso para buscar o pão sofrido do trabalho, porque Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. E as pessoas estão trilhando esse caminho contrário, estão dormindo tarde para produzir mais, porque não foi possível. Eu mesmo já caí, às vezes, nessa armadilha em algumas vezes, né, de ficar até mais tarde, porque não foi possível durante o dia, e aí, por conta de ficar até tarde, isso tem uma perca tão grande depois na produtividade, no ânimo, né, a questão do sono, das noites mal dormidas, e vai causando outras situações que pioram a nossa produtividade, a falta de um bom sono, de uma boa noite de sono. E para um segundo hábito, eu convido a todos a ter o hábito da leitura, né? A ler coisas que você não conhece, coisas que lhe interessam também, não é ler por ler, mas ler algum assunto do qual você está interessado, do qual você
precisa para alguma situação, leia, busque ler. E aí a leitura, leituras que te desafiam também, façam leituras que te desafiam. E nós somos chamados também a entender, a fazer leitura de gente, de ambientes, a leitura de situações, né? Porque tem a natureza que nós podemos fazer uma leitura da natureza, dos acontecimentos. Então, tudo em nossa volta, nós podemos ter esse olhar atento, né? E fazer essa leitura, entender de pessoas. Tem livros que falam sobre isso, né? Como entender de pessoas, como ler as pessoas, ler a fisionomia, né? Os gestos, o que a pessoa, né? Entender dessa leitura, porque a comunicação não é só o que a gente fala, mas também a gente expressa, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa e dependendo da expressão dessa pessoa, aquilo tem uma conotação muito maior, muito mais forte, né? Uma mesma coisa que é falada, ela pode ter vários entendimentos dependendo da leitura que se faça da pessoa, de como a pessoa, né, expressa. Então nós somos chamados a ter esse hábito da leitura. A leitura, ler sobre um assunto, sobre coisas que você não conhece, e ler também os ambientes, as pessoas, os gestos. Então, é um hábito que nós devemos ter. E ter cuidado para não fazer a leitura errada também do ambiente, né, do que a pessoa disse ou quis dizer, porque às vezes nós temos muito isso, achar que a pessoa quis dizer outra coisa, né? Nós lemos assim, e aí nos magoamos facilmente, porque nós lemos segundo o que eu achei que a pessoa quis dizer, né? Então, ter muito cuidado nessa questão. É importante entender disso. Isso aí. Né? Isso que você fala do cuidado que a gente pode ler e do que a gente acha, justamente porque existe uma diferença do fato para a interpretação, né, Francilene? Então, a leitura, quando você não está afinado para aquilo, você realmente pode julgar. E, normalmente, você vai falar baseado em você, né? Então, tem que ter um certo cuidado. Por isso, o estudo precisa realmente ser refinado, né? 55% da comunicação é não verbal. Então, isso importa, sim, a leitura do ambiente, da frequência, do animal, né, de gente, como você falou, do ambiente. Isso a gente pode treinar. Por isso, a gente precisa desenvolver, estudar. Né? Tem um exemplo de livro que a gente pode buscar, é aquele Hábitos Atômicos. É uma indicação, inclusive. E também, o que a gente precisa, complementando aqui o que a Francilene nos trouxe, a leitura que a gente precisa ler, claro, informações que nos desafiem muito mais do que ler aquilo que eu já conheço, serve para aumentar o nosso repertório, serve para a gente aprender e também serve para atualizar a nossa cabeça. Né? Então, a leitura, ela desenvolve a nossa criatividade, né? Faz a gente expandir o nosso mundo. Enfim, a leitura é um hábito essencial. O terceiro hábito que a gente vai trazer aqui é a alimentação saudável, né? Porque a alimentação saudável, ela impacta mais a nossa energia e o nosso humor, né? Então a gente precisa já, como eu já falei anteriormente, a começar a cortar tudo que nos faz mal, né? Isso vai mudar a nossa realidade, né? Então a gente tem uma equação da gente comer 8 de 10, que significa comer 80% da nossa fome e não 100%. Quando eu como 80% da minha fome, eu estou comendo 100%, na verdade. Então, a gente precisa entender que a fome, ela é muito maior do que a nossa necessidade. Então, a gente precisa esperar um pouco. Quando a gente come rápido, por exemplo, a gente perde essa noção. Vai comendo, até entuchar, né? Então, a gente precisa saber de duas coisas. A fome é maior do que a nossa necessidade e não é fome, é sede. A gente precisa beber aquela quantidade ideal para o nosso organismo, baseado no nosso peso. Então, se a gente se hidratar, se a gente beber água, a gente vai ver que muito do que a gente come é emoção. Então, a gente precisa beber água, a gente precisa diminuir ou zerar, ou se não for possível, diminuir ao máximo a quantidade de açúcar, como eu falei aqui, ela é 10 vezes mais viciante
do que a cocaína, né? Então, uma coisa que a gente precisa saber é que o que mais, vamos dizer assim, diminui a nossa doença é justamente essa questão emocional e a alimentação. Por isso que é importante a gente fazer o uso inteligente dos alimentos, né? E beber a água, né, para nossa necessidade. E aí, traga para nós aí, Francilene, mais um hábito. Um hábito também que tá muitas pessoas falando sobre ele, que é importantíssimo, né? É o exercício físico, que parece, né, que é só para quem está acima do peso, para quem está com pressão alta. Não, é para todos, independente do seu biotipo, do seu tamanho, né, do seu peso, o exercício físico é para todos, porque ela libera a endorfina, ativa os hormônios, e a endorfina ela faz você ter vontade de viver. E você precisa fazer pelo menos 20 minutos de exercício por dia, um exercício mais intenso, ou uma caminhada, né, um exercício mais pesado, e 1 hora daquilo que você conseguir fazer. Pelo menos 20 minutos. Né? Eu acho que eu já tive dias que eu fiz 10 e dá uma diferença total, assim, dá uma diferença total. Só aquele tempinho que você sua ali, você pula, você faz um polichinelo, faz alguma coisa do tipo, um alongamento, aquilo já dá uma diferença, já dá uma diferença. O exercício físico é essencial para todos os tipos de pessoas, de idades, então é muito necessário. E às vezes a gente, na nossa rotina, corre para cá, corre para ali, pensa que serve. Não, mas tem que ser algo contínuo ali, pelo menos 10 minutos seguidos, 20 minutos. E eu vejo que é muito necessário e é urgente. Né? Eu, particularmente, eu tive um período que parecia que eu estava doente, assim, cheia de dores e tal, porque eu estava sedentária, total, não fazia nada. Porque minha rotina é muito tempo sentada, em pé, as caminhadas que eu faço para ir a tal lugar são muito pequenas, aqui a cidade é pequena, tudo é muito perto. Às vezes a gente vai de carro ainda, e então caminha quando? Aonde? E eu estava doente, como se eu estivesse no estágio terminal, assim, cheia de dores. Mas aí eu falando com um dos meus filhos, mas mãe, a senhora fica o tempo todinho aí, não faz nada, porque ele é muito de esporte e tal, de jogar bola, então entende muito, sabe? E aí eu fui realmente, eu estava, isso há um tempo atrás, né? Eu estava desleixada nesse sentido, não porque eu sou magrinha, tal, não precisa. Mas não, é necessário, porque você adoece. E dá desânimo, você não tem vontade de fazer outras coisas. Assim como o sono, né, que te dá cansaço, você não dorme bem, a falta de exercício físico também te faz ficar cansada, ficar desanimada. Então, essa falta da endorfina, né, que ativa os hormônios, a falta dela te faz ficar preguiçoso mais ainda. Uhum. E eu vejo que é necessário. Então, Sim, que deve ser muito importante, até porque sobe o nível de energia, né, ô Francilene? E o exercício é o meio para chegar à endorfina, né? A gente precisa comprar na nossa farmácia natural, gratuita, e a forma com que a gente chega é se exercitando, né? Então a gente precisa olhar para o exercício pela recompensa, porque a gente já, né, tem a preguiça, mas quando você começa, você vai ver que sua energia sobe, isso reduz o seu estresse, melhora o seu humor, né? Então, não melhora só a sua saúde física, melhora a sua saúde física, sua saúde mental, enfim, justamente porque mexe com a nossa farmácia natural e gratuita. E um outro hábito que a gente traz aqui é fazer anotações, né? Anotações de ideias, anotações de pensamentos, anotações de ações, anotações de cobranças, anotações de acompanhamento, né? A gente precisa, inclusive, estar com a mente mais higienizada para que a gente receba essas ideias. Ficar atento a isso para que com a clareza e quando vier, né, aquele insight, a gente poder anotar. A gente precisa fazer essas anotações.
E um próximo hábito aí pode mandar ver, ô Francilene. Esse hábito é urgente, assim, também, porque a cada dia as pessoas estão entrando mais no contrário dele, que é o desapego das redes sociais, né? Eu convido você a viver a vida real, porque tem destruído muito, né? A produtividade também, a criatividade, porque as pessoas estão vivendo uma vida ideal, que é o que os outros postam, é o que está vivendo a vida do outro, quer viver a vida do outro. Então, esse desapego das redes sociais. Então, é muito. É urgente isso. Quando você falava do sono, né? Ficar sem o celular, sem as telas, pelo menos até outro dia 2 horas, mas eu vi nesse hábito que são 4 horas, então é quase impossível, assim, né? Mesmo a gente com toda a mentalidade que a gente já tem, mas a gente ainda corre o risco de ficar no celular, respondendo a mensagem, fazendo uma coisa até mais tarde. Então é um erro grave, algo assim, um hábito grave, ficar viciado nas redes sociais e vendo a vida dos outros ou curtindo coisas que não é tão interessante. Aqui eu tenho colocado uma premissa com as crianças, que o celular é para estudar e para trabalhar. Você está estudando, está trabalhando? Porque aqui os menores não têm celular, né? Eu dei aqui até a partir de 16 anos, né? A minha norma aqui. Mas aí não deixa que eles pegarem, né? Os outros menores pegam ali, ligam um computador ali, você tem que estar sempre nesse controle ali, porque é terrível. Os adultos, se não se cuidarem, se viciam e perdem tempo, imagina as crianças, né? Que é tudo muito atraente as redes sociais. E então é um combate. Colocando como exemplo aqui em casa, é um combate muito grande. E aí eu coloco, é para trabalhar e estudar. Então, que coloquemos isso na nossa cabeça, que o celular é para trabalhar e estudar. Se não for para essas duas coisas, não tem que estar perdendo tempo vendo a vida dos outros, ou postando coisas que também não vai agregar valor na vida de ninguém, postando coisas esperando um like, uma curtida, um comentário, e de repente se não tem. Né? Então, é algo assim que os adultos, as crianças têm que entrar nesse combate para adquirir esse hábito de se desapegar realmente das redes sociais, porque acaba com a criatividade, com a produtividade, com muitas coisas, né? Por isso que muitos vão de madrugada por conta também disso, né? Muita coisa. É um desafio muito grande, porque é tudo muito fácil e as redes estão aí. Na verdade, se a gente soubesse usá-las, né, Francilene, a gente produziria muito mais do que consumiria, né? Então, isso é uma dopamina realmente barata e a gente poderia usar o contrário para produzir, né? Como forma de trabalho também, para ser útil, para ser edificante, mas não, a gente se vicia e é como se fosse realmente um vício, é como a gente precisa daquilo ali para se nutrir, é uma dopamina realmente barata, enquanto a gente pode usar o nosso tempo e até a própria rede a nosso favor, né? Então, gera uma procrastinação, a gente deixa de fazer o que é importante, deixa de fazer o que é necessário, o que é preciso, por conta desse envolvimento, dessa atratividade que realmente nos consome. É, de fato, um grande desafio. O sétimo e último hábito dessa noite é a gestão no tempo. Porque, na verdade, as 24 horas, elas são as mesmas para todos, né? Nós não temos como controlar o tempo, né? Ele não tem como ser adiantado, nem atrasado, enfim. A gente pode fazer a gestão da nossa vida no tempo. E nós só temos, de fato, 2 tempos. Nós só temos o hoje e nós só temos o agora. Né? E uma forma da gente desenvolver essa função plena é através da meditação, do mindfulness. Então, praticar a atenção plena ajuda a reduzir o estresse e aumenta a nossa clareza mental. A gente fica com a nossa mente muito congestionada e a gente precisa muitas vezes fazer essa prática, né? Dedicar alguns minutos por dia, né, para meditar,
ou simplesmente estar presente. A gente vê, né, Francilene, no dia a dia, a gente está almoçando, mas não está ali presente, está no encontro, mas está no celular. Então, a gente precisa estar focado, a gente precisa entrar no flow. A gente percebe que quando a gente está no flow, quando a gente está naquela atenção plena, a nossa produtividade, ela exponencializa de uma forma absurda. E a gente de tudo, a gente sabe disso tudo e muitas vezes a gente vacila, quase sempre, né? Então, fora isso, manter relacionamentos saudáveis, né? E a gente sabe quando algo é tóxico, né? Não só de alimento, não só de bebida, não só de vícios, mas também de relacionamentos, né? Então a gente precisa cultivar conexões significativas, né? Com amigos, com familiares. Muitas vezes a gente deixa isso a desejar. A gente vai para um encontro e cada um está na sua tela, praticamente se conectando de forma individual. Né? E o aprendizado contínuo, né, Francilene? Eu acho isso essencial, aprendendo sempre coisas novas, né? Nunca parar de aprender, explorar novos interesses, ler livros, fazer cursos, manter uma mente ativa, na verdade, né? E poder abrir, né, novas oportunidades. Tudo isso pode levar a um maior senso de propósito e satisfação. Quando a gente cria esses hábitos, isso a longo prazo, eles se transformam em pilares, né, para uma vida mais feliz e realizada. Esses são aqui alguns hábitos que a gente trouxe para a gente ter uma vida, viver uma vida plena. E aí, vocês podem complementar, vocês podem interagir, vocês podem compartilhar conosco qual o hábito que você, desses aqui, inclusive, né, que vocês já praticam, ou trazer novos hábitos, né, acrescentar aqui conosco, é muito importante. Quando eu colocar lá no YouTube, eu vou aguardar de vocês essa interação também. Né? E aí, Francilene, se você quiser complementar, pode trazer para nós aí mais alguma informação para a gente finalizar aqui. Colocando em prática pelo menos esses 7, já no começo, porque, tipo assim, temos que ir começando aos poucos, né? Não é querer fazer já, mas começando aos poucos, melhorando cada dia mais o sono, até porque, por exemplo, eu também estou ainda buscando esses hábitos, principalmente a questão do sono, porque eu cheguei num período agora que eu percebi o sono, mudando essa mentalidade, escutando pessoas que falam sobre essa questão da saúde, e aí eu percebendo, caramba, é isso mesmo que está faltando. Então, o sono é tudo. Então, é preciso realmente começando aos poucos, melhorando, se policiando, dormindo, procurando o máximo dormir mais cedo nos dias que der. Não esticar muito alguma coisa para fazer à noite, deixar, não deu para hoje. Isso eu já tinha a lição da minha mãe já, ela sempre falava essa questão do sono, assim, ela prioriza muito essa questão do sono. Eu lembro que ela era costureira também, Deise, e ela, quando estava fazendo roupa, que às vezes não dava certo, né? Às vezes tem roupa, tem cliente, eu não sei o que acontece, que não dá certo, você testa e dá errado. E ela tomava um banho e dormia. Era impressionante, ela dormia um sono, ela não só tomava um banho, ela tomava um banho e dormia. Quando ela acordava, ela conseguia fazer, porque o sono, acho que a cabeça já estava cansada, então ela tinha a ideia, ela sabia como lidar. Então o sono é importante, muito importante. Então vá adquirindo aos poucos esses hábitos, e aí você vai chegar a ter uma vida plena, dia por dia, fazendo bem feito aquilo que você, né, se propôs a fazer, a questão do exercício físico. Se não der para fazer meia hora, faz 20 minutos. Se não der 20 minutos, faz 10. Eu tenho a experiência de 10 minutos, que é muito eficaz, porque nem sempre a minha rotina não permite. Às vezes eu até quero, mas aí surge uma coisa e outra, e 10 minutos, 15 minutos. Dentro de casa, se não puder ir na academia, se não puder correr ao ar livre, dentro de casa dá para fazer várias coisas. Então, aos poucos você vai. A alimentação, então, todos são hábitos que não é difícil. Só basta começar ali, né? Então, acho que é isso, a mensagem que eu deixo é que você comece. Comece fazendo pequeno, fazendo como pode, como dá. Não querer se
se igualar a pessoas que fazem mais, faça como dá. E aí vai, porque às vezes nós temos essa tendência, se não dá para fazer meia hora, eu também não faço 10 minutos. Se não dá para dormir, né, 10 horas, pois eu fico logo até meia-noite. Não é, então o ideal seria 10 horas, mas se não der, 10h30, 11 horas, mas que não ultrapasse tanto, né, o limite do nosso corpo também. E o corpo precisa de descanso, né? Então, acho que é isso. Eu gostei desses temas, legal, né? de poder falar para as pessoas. Reforça para a gente, porque a gente falha também, né, Francilene? Mesmo a gente sabendo, é um desafio. Mesmo a gente sabendo, um momento ou outro a gente vai falhar, mas a gente já tem essa consciência, já tem esse despertar. E depois é um desafio mesmo. A gente não é linear, né? Mas a gente precisa entender que, às vezes, o próprio hábito ele pode ser por uma temporada. Depois você vai renovando, você vai se desafiando, né? Você vai criando outros hábitos, mas sempre está em movimento, né? Só para recapitular, Francilene, trazendo aqui o alimentar-se bem, hidratar-se, se exercitar, descansar, um sono de entre 7 a 8 horas, se desafiar, né? Socializar, boas conexões, evitar multitarefas, né? Focar. A gente acha que faz muitas coisas, não, mas a gente tem que parar uma para fazer outra, não tem como a gente fazer muitas tarefas como a gente acredita, a gente precisa focar em cada uma delas. Então, ter o hábito da leitura, fazer as anotações, né? Porque quando a gente está atento, as ideias surgem, né? E as ideias podem vir de várias formas, podem vir do alto, podem vir de uma contemplação, podem vir de uma observação, podem vir de uma conversa, enfim, tudo vai depender da nossa conexão, né? Do estar presente no aqui, no agora, no tempo do hoje, né? No tempo do agora, que nós já sabemos que nós só temos esses 2 tempos, e criar tudo isso para o nosso próprio benefício. Nós sabemos que tudo isso é para nos beneficiar, e mesmo assim a gente se boicota, né? Porque a gente quer se distrair, a gente quer procrastinar, a gente quer dopamina barata, e a gente já sabe que tudo isso nos prejudica, né? Então, apreciar mais a natureza. A gente acha, eu não tenho dinheiro para ir para academia, meu Deus. Na época, por exemplo, que a gente não pôde sair da pandemia, eu malhei todos os dias na minha casa, né? Eu fui para o ambiente livre. Então, assim, sempre que a gente arruma uma desculpa, a gente não consegue nada, né? Então, quem tenta não consegue, e quem vive de desculpa vive da mentira para si mesmo, né? Então, é isso, gente. A gente precisa entender que tudo está aí muito mais facilmente para nós, né? A gente só precisa deixar as desculpas de lado. A gente precisa só começar a dar o primeiro passo, porque a gente precisa se mover. E aí, hoje eu não consegui andar 20 minutos, como a Francilene falou, anda 10, né? Faz alguma coisa, levanta, né? Sai do sofá. Então, a gente precisa mudar realmente os nossos maus hábitos e substituí-los. E é isso, incorporar essas práticas todas na nossa rotina, realmente pode trazer grandes benefícios para a nossa saúde, para a saúde do nosso cérebro, para o nosso bem-estar geral. Então, é esse o convite que a gente faz aqui para todos que estão aqui e que vão, porventura, nos assistir posteriormente. Então é isso, gente. Eu desejo para vocês todos os bons hábitos possíveis e que vocês comecem. Para você também, Francilene. E que a gente tem que lembrar que, por mais que a gente saiba de tudo isso, a gente pode falhar aqui e ali, e que a gente não tem que ficar preso nisso. A gente só tem que saber que a gente vai fazer de novo e não vai parar, né? Porque o fracasso é simplesmente desistir. Então, falhar, a gente pode falhar, mas a gente não pode desistir. É esse o recado que eu deixo para vocês. Eu confirmo tudo que ela disse e não espere segunda-feira para começar. Todo dia é dia de começar. Vou começar a segunda, a minha dieta, vou começar a segunda. Não, começa no sábado, começa na sexta, começa... O dia que você decidiu, você quiser, comece. Não espere só a segunda para começar, né? Tira esse hábito também de achar que tudo tem que ser na segunda-feira. Comece qualquer dia.
Todo dia é segunda-feira, é dia de começar, né? De recomeçar. Então, fiquem todos com Deus. Foi muito bom estar com você, Deise. Poder também compartilhar esses hábitos com as pessoas que irão escutar depois, ou que ouviram também agora. E até a próxima oportunidade. Isso aí. Um beijo a todos. Até a próxima modelagem, live, palestra, aula, o que for. E a gente está aqui para trazer conteúdos edificantes para vocês e para nós também. Porque quando a gente está aqui ensinando, a gente está aprendendo duas vezes. E esse compartilhar, esse transbordo, ele é, vamos dizer assim, uma forma da gente servir. Então, o maior é o que serve. Um beijo grande, um mini coração para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.